Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e que possamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos fazer primeiro a prece para que nós possamos prosseguir. Elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que nos assistem. Amado Mestre Jesus, derrame sobre todos nós o teu amor, a tua paz, e que nós possamos fazer destes momentos de estudo os mais proveitosos. Que os teus benfeitores aqui permaneçam nos auxiliando, intuindo o nosso irmão coordenador do estudo, para que ele possa encontrar as palavras fáceis ao nosso entendimento, auxiliando-nos para que tenhamos uma boa compreensão e, principalmente, para que possamos colocar em prática tudo que aqui aprendermos. Mais uma vez, agradecendo ao Mestre Jesus pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua justiça. Agradecendo também aos benfeitores e rogando que nos assistam, que assistam a todos os trabalhadores que retornam a esta casa e que nós possamos continuar com os nossos trabalhos que foram interrompidos, mas que agora possamos recomeçá-los, dando o nosso melhor, todo o nosso amor, todo o nosso carinho e a esperança de dias melhores. Que todos os trabalhos aqui nesta casa que transcorram na mais absoluta paz e harmonia. Abençoa esta casa, abençoa os trabalhadores e todos os trabalhos. Que assim seja. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje nós veremos os itens de 11 a 13, que nos fala do julgamento. Esse julgamento que muitas vezes nós endereçamos aos nossos irmãos de forma até infeliz, porque muitas vezes fazemos um julgamento e que não, além de não ser essa a nossa conduta, a nossa melhor conduta, às vezes julgamos erroneamente. Às vezes, por uma infelicidade, nós dizemos coisas que não deveríamos, mas tudo é um aprendizado. Quem vai nos auxiliar nesse entendimento é o nosso irmão Denner. Denner, seja bem-vindo, que Jesus te bendiga. Muito obrigado, Aninha. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Divino Mestre permaneça entre nós, permaneça em nossos corações. Então, dando continuidade ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, hoje falaremos do item Não julgueis para não serdes julgados, extraído do Evangelho de Mateus. Meus irmãos, antes de entrarmos especificamente no estudo, é importante fazermos uma reflexão inicial. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal dos outros, antes de vermos o mal que está em nós. Diante nossas fragilidades, os nossos vícios morais, é muito comum que a gente sempre aponte o dedo para as falhas do próximo. Por muitas vezes nós esquecemos que, ao apontar o dedo ao próximo, nós temos pelo menos mais 4 dedos voltados para nós. E sempre julgamos esses nossos irmãos. Colocamos, por muitas vezes, isso como uma rotina diária.
Por mais que não observemos, mas se fizermos uma autorreflexão, nós vamos passar aí por uma análise que por muitos momentos da nossa vida diária nós estamos sempre julgando o próximo. Então, para julgar-se a nós mesmos, foi preciso que nós olhássemos para o nosso interior, para um espelho que existe dentro de nós, e pudéssemos, de um certo modo, transportarmos para fora de si, e considerarmos como se fosse a outra pessoa e fazermos uma pergunta. O que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Eu que tenho sempre o hábito de julgar o próximo, a todo momento está apontando o dedo para o próximo ali, olhando as suas falhas. Mas se eu fizesse essa pergunta, o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Será que a gente tem por hábito de fazer essa pergunta diariamente? Será que aquilo que eu estou fazendo também é devido? Moralmente falando, tudo que eu faço, será que realmente é correto? Será que é certo? Será que é justo as minhas ações do dia a dia? Então, diante desses nossos vícios, esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade que ainda existe arraigada em nós, por muitas vezes, por mais que passemos desapercebidos, nós estamos sempre julgando o outro. Sempre. Então, meus irmãos, para sermos espíritas, para sermos verdadeiros cristãos, é fundamental termos alguns princípios. E um desses princípios é compreender o próximo. É admitir que também somos falhos, que somos imperfeitos, mas que também podemos nos lapidar um pouco, tirando essas arestas do egoísmo, dessa arrogância que nós temos, do pensar que somos melhores do que o outro, que somos os donos da verdade, que somos às vezes os donos do mundo, e acima de tudo reconhecer que somos aprendizes, que somos imperfeitos, que estamos aqui todos nós na mesma condição, e que estamos todos nós aqui nessa mesma condição de aprendizes e com o compromisso de ajudarmos uns aos outros. E aí, entrando agora no estudo da noite de hoje, nós vemos aqui na passagem de Mateus o exemplo trazido da mulher adúltera, uma das passagens bíblicas de maior significativo do Evangelho de Jesus, porque traz justamente e mostra para nós o quanto ainda somos imperfeitos nesse aspecto moral e no julgamento, sem realmente olharmos para dentro de nós e reconhecermos as nossas imperfeições. E marcou a presença ali do querido Mestre Jesus junto às mulheres, que eram discriminadas naquela época. Então, o outro ensinamento também é que essa passagem bíblica aqui, essa passagem do Evangelho de Jesus, mostra justamente o convívio de Jesus junto às mulheres e o reconhecimento de Jesus do valor dessas mulheres, que nessa época sofria discriminação. A mulher era simplesmente objeto de prazer. Evoluímos algumas questões em relação a isso, meus irmãos. Evoluímos, mas é lamentável que ainda hoje vivenciamos muito dessas práticas ainda em nossa sociedade. A discriminação da mulher, a diminuição da mulher, seja na política, seja no trabalho, seja ali no seu papel, na sua remuneração, que infelizmente ainda é inferior, no seu reconhecimento, mas que nós sabemos que ainda temos muito a evoluir e que já vivemos momentos piores, mas apesar de ainda termos situações na nossa vida cotidiana que a mulher ainda é colocada em segundo plano, em condição inferior aos homens.
O povo judeu vivia sob o jugo ali de vários mandatários também. Naquela ocasião, nós tivemos ali, né, como primeiro o rei Herodes, que era considerado quase um deus, acima de tudo e de todos. Quem se voltava contra ele tinha ali severas penas. E segundo, nós tínhamos os sacerdotes do templo com poderes totais sobre o povo. Existia ali já aquela dominação existente dos sacerdotes. E em terceiro, nós tivemos os doutores da lei mosaica. Então, ali, encarregados, inclusive, de aplicar as penas previstas por Moisés. E aí veio Jesus, diante dessa passagem, Jesus vivenciando toda essa questão ali da mulher adúltera, Jesus que trouxe para nós a sua lei de amor como preponderante ali diante os seus ensinamentos. Então Jesus vivendo ali toda essa situação demonstra para nós através do seu exemplo todo o ensinamento nessa passagem. E ali estava Jesus junto aos seus apóstolos quando aproxima-se ali uma multidão enfurecida e tendo ali à frente uma mulher sendo ali espancada, bastante machucada, sendo arrastada inclusive por essa multidão, e essa mulher é trazida ali à presença do Mestre Jesus, sendo jogada ali brutalmente ao chão por seus algozes, e que carregavam cada um ali uma pedra às mãos, indicando ali uma das penas daquela época, que era justamente o apedrejamento. Muito comum, né, em Jerusalém, para punir ali os diversos crimes, incluindo o adultério naquela época. Então Jesus, diante daquela situação, um desses representantes ali, dos juízes da lei, parecia ali ser o líder dos enfurecidos, disse para Jesus, né? Então a gente vendo essa passagem, a gente vai passando na nossa cabeça a cena de toda essa situação. E ali esse juiz disse para Jesus, essa mulher foi pega em adultério, de acordo com a lei de Moisés, deve ser apedrejada, e por isso a trouxemos à sua presença, para que decida o que fazer com ela. Então, esse juiz já indicou para Jesus o que deveria ser feito. Se Moisés estabeleceu que ela deve ser apedrejada, nós estamos falando o que deve ser feito. E ali Jesus permaneceu, né? Então, imaginemos ali também a posição de Jesus, né? Essa passagem diz que Jesus então abaixou a cabeça, né? Com certeza ali pensativo, começou a escrever na areia. Então Jesus usou, inclusive, hoje a gente entende que de toda essa situação ali, né, justamente para que naquele momento aqueles enfurecidos ali pudessem um pouco se acalmar. Então Jesus, com toda serenidade, se colocou ali a escrever na areia, sem dar qualquer importância ali àquela insinuação que estava sendo praticada. E ele insiste ali numa resposta do Mestre Jesus, né? E Jesus, então, respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, possivelmente ali, Jesus, nesse seu apontamento a toda aquela multidão enfurecida, Jesus pediu que ali todos aqueles passassem por um exame de consciência. Se estavam eles ali julgando aquela mulher adúltera, que eles apontassem qual deles também que não tivesse qualquer pecado. Se o adultério era pecado, que entre eles também não existisse qualquer outro pecado. Então ali os perseguidores daquela mulher, daquela adúltera, né, confabularam ali entre si. Então imagine ali o burburinho que deve ter virado, né? Os exames de consciência que se passaram entre eles. E depois de algum tempo, né, eles se afastaram, deixando ali Jesus sozinho com a mulher. E aí Jesus perguntou justamente para a mulher adúltera:
não te condenaram? Porque era uma prática comum, né? Apedrejarem as mulheres, apedrejarem todos aqueles que ali de alguma forma não obedeciam a lei de Moisés naquela ocasião. Então eu também não te condeno. Vai, não voltes a pecar. Então Jesus trouxe a esses irmãos ali esse exame de consciência, e mediante esse exame de consciência, cada um olhou para dentro de si e falou: nós estamos julgando, mas nós também temos pecado. E aí é interessante observarmos, meus irmãos, que ali naquele momento Jesus aplicou os verdadeiros princípios da caridade, mas que ele não deixou também de atribuir o princípio da responsabilidade. Então, ali ele não permitiu, não pela violência, mas sim pelo questionamento, que ela fosse apedrejada. Mas Jesus também chamou a responsabilidade, dizendo, né, que ela assumisse ali o compromisso também de uma mudança de vida, de uma mudança de postura. Jesus não condenava por ela ser uma mulher adúltera, mas possivelmente Jesus ali condenava e chamava ela para uma mudança de postura, de uma mudança moral, possivelmente por uma vida de sexo desregrado. Possivelmente Jesus ali disse para ela que era necessário que ela mudasse esse comportamento que moralmente não era devido. Então, entendemos hoje que Jesus, além de salvá-la diante desse apedrejamento, também pediu a ela que assumisse o compromisso da mudança moral, da educação moral. Então, ali os algozes saíram sem aplicar qualquer pena, porque fizeram justamente essa autoanálise. E descobriram que todos eles também tinham pecados, mais graves possivelmente que o dela. E que ali, inclusive, muitos deles frequentavam o lugar onde ela se prostituía, se vendia aos homens daquela cidade. Então eles estariam apedrejando justamente aquela que satisfazia os seus prazeres sexuais. Então eles também na condição, moralmente falando, de pecadores. Então se passou ali por uma análise e realmente reconheceram que se existia o erro não era somente dela. E aí, meus irmãos, é importante aqui, diante dessa passagem, nós atentarmos que o livre-arbítrio nos dá qualquer liberdade de escolha. E só vive feliz quem aprende a escolher. A escolher o quê? As escolhas são diversas. Mas a escolha correta, o caminho certo, o caminho que, moralmente, sob o ensinamento de Jesus, é o melhor caminho. E aí, começarmos uma nova vida dentro da ética, do respeito, às leis. Aí aqui estamos falando das leis de Deus, as leis divinas, muito bem ensinadas pelo exemplo e pelo conhecimento trazido por Jesus. E também o respeito aos nossos semelhantes. Então, por mais que eu esteja julgando, que eu esteja apontando o dedo, pedindo determinada condenação, apontando determinados atos falhos, enquanto eu faço isso com alguém, eu estou deixando de fazer essa autoanálise comigo. E com isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo também traz para nós, em uma de suas cartas, vale lembrar aqui que o apóstolo Paulo foi um dos maiores seguidores do Cristo em todos os tempos. E Paulo nos traz uma mensagem muito esclarecedora e que nos traz aqui também uma reflexão. Paulo diz o seguinte: aquele que matava, não mate mais. Quem roubava, não roube mais. Quem brigava, não brigue mais. Quem falava mal dos outros, não fale mais. Mas antes proceda de tal forma, dentro da ética,
da bondade, da caridade, até os seus inimigos vão se envergonhar quando estiverem diante de você. Então, Paulo nos convida justamente para quê? Para combatermos essas nossas imperfeições e que passemos diante as nossas atitudes, sermos exemplos. Sermos exemplos de que não julguemos o próximo. Diante de qualquer julgamento que venha ao nosso conhecimento, que busquemos ali, como fez Jesus, amenizar a situação. Não uma situação de conflito, às vezes ali de levar para uma situação que vá constranger também outra pessoa, mas que tentemos levar para um outro caminho, que leve a esse irmão também a uma reflexão, a uma autoanálise diante daquilo que ele vem cometendo, desse julgamento. E que a gente passe a ser justamente esse exemplo, que até os inimigos possam se envergonhar diante de nós, através justamente do nosso exemplo, da nossa prática. Tem pessoas que sentem o prazer de nos ver julgando determinadas pessoas. Quando assim fazemos, determinadas pessoas se comprazem, nos apoiam diante daquela situação, principalmente diante de tantas questões que hoje em dia nós observamos numa sociedade que não aceita determinadas adversidades, não aceita conviver com determinados irmãos, que tem ali determinadas condições ali que estabelece como padrão devido, padrão correto de vida, totalmente desvinculado daquilo que Jesus realmente nos aplicou como padrão de vida, como aspecto moral de sobrevivência. Determinados irmãos estabelecem certas condições ao seu interesse, aquilo que realmente ele acha que é verdade, esquece dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós temos a oportunidade diariamente ao nosso redor, nas ruas, na própria casa espírita, em todos os lugares nós nos deparamos com sofredores de todos os tipos, trajando ali variadas roupagens, são doentes da alma, são viciados de toda ordem, desequilibrados no campo sexual, companheiros e companheiras depressivos. A gente sabe que hoje é uma realidade, obsidiados, necessitando de amparo físico e espiritual. E que, se não forem atendidos com compaixão, com caridade, pode inclusive desencadear aí uma desencarnação prematura, como observamos muito os casos de suicídio que acontecem. Por muitas vezes esses irmãos, por falsos julgamentos, por violentos julgamentos, ainda as redes sociais, os meios de comunicação trazem esses exemplos, irmãos que foram brutalmente assassinados por engano, irmãos que foram ali violentados por questões que não terem praticado, mas diante ali uma violência, foram brutalmente assassinados, inclusive por engano. Infelizmente, nos deparamos com situações como essa. Justamente por um falso julgamento, um julgamento injusto, um julgamento indevido. Então, meus irmãos, se a vida nos dá essa oportunidade de irmos aos encontros desses irmãos, que não façamos com os olhos ali de julgamento. Não nos compete qualquer julgamento diante de qualquer irmão. Que tenhamos ali compaixão, que tenhamos ali, naquele momento, que nos coloquemos diante o instrumento do bem, instrumento do amor. Se eu não posso ajudar, ali seja materialmente, seja com uma palavra amiga, seja ali um amparo espiritual, que eu também não faça ali de uma oportunidade para se destacar, para subjugar, até mesmo para humilhar aquele irmão com o qual nos deparamos. Nós vivemos uma realidade, sabemos disso,
que muitos irmãos nessas condições estão aí às ruas, vêm ao encontro das nossas casas espíritas, vão ao encontro de outras denominações religiosas em busca de auxílio. Então, que aproveitemos dessa oportunidade para que sejamos pessoas de boa vontade, que tenhamos ali compaixão, que tenhamos ali um perdão sem qualquer crítica, com qualquer repulsa, pelo erro cometido por esse irmão. E ali que tenhamos a possibilidade de oferecer a condição de ressocialização, assim como fez Jesus. Chamou aquela irmã para uma responsabilidade, uma mudança de vida, de transformação moral. E aí que possamos, meus irmãos, ser esse instrumento na nossa sociedade que possa contribuir com a educação e não com a chibata, que fere e que aumenta o condicionamento negativo ali, principalmente daquele recluso. Então, que sejamos esse instrumento de amor, que sejamos esse instrumento de paz. E nós sabemos que aquela irmã, quando ali ouviu os ensinamentos de Jesus, ela teve uma mudança de vida. E nós sabemos que essa irmã, dentro dessa passagem, ela foi uma daquelas que foram fiéis a Jesus até o ato da sua crucificação. Foi aquela que caminhou ao lado de Jesus, que esteve ali junto do Mestre até o último momento. Abraçou o seu ensinamento, tomou como verdade tudo aquilo que ele trazia para ela e teve essa mudança de vida, essa mudança de postura. Educou-se moralmente e colocou-se a serviço do amor. Portanto, foi fiel a Jesus até o último momento. Que sejamos, meus irmãos, essa mulher adúltera, que saibamos reconhecer esse amor, esse ensinamento deixado por Jesus. E que deixemos de lado as nossas máscaras, as nossas falsidades morais, que trazemos para junto de nós a verdadeira vida. Traçamos para junto de nós o exemplo de Jesus. E nos coloquemos no caminho do amor e do exemplo. Que sejamos esse instrumento de paz, que sejamos esse instrumento de amor e transformadores, acima de tudo, da nossa sociedade. Portanto, meus irmãos, é uma das passagens mais lindas do nosso Evangelho, justamente porque nos convida a essa mudança de postura, a essa mudança de vida para olharmos para dentro de nós e reconhecermos as nossas imperfeições. E que deixemos de preocupar com a vida do outro no sentido do apontamento, mas, acima de tudo, preocupemos com nós mesmos. E preocupando conosco, melhorando e transformando moralmente, eu tenho condições de ajudar, não no sentido da crítica e no sentido do julgamento, mas sim amando e, acima de tudo, ajudando o meu próximo. Meus irmãos, como mensagem final de boa noite, amem-se sem vergonha de assumir. Sua confiança em você mesmo deve ser maior que qualquer julgamento maldoso que possa vir. Confiemos em nós. Acreditemos que possamos ser pessoas melhores e busquemos esse objetivo em nossa vida. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e sintam-se abraçados. Amado Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo na nossa casa, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, à luz do ensinamento do Mestre Jesus. Uma mensagem muito importante para a nossa vida e para a nossa transformação moral. Que abracemos esse ensinamento e coloquemos em nossa vida prática, hoje e sempre. E que passamos sempre pelo nosso exame de consciência e olhemos para o Mestre Jesus. E façamos sempre a pergunta:
E se fosse Jesus, como ele reagiria diante de cada situação a qual vivenciamos no dia a dia? Fiquem com Deus, que assim seja.